alguns princípios para uma vida vitoriosa. Nós necessitamos de ser vitoriosos, né? E nós podemos observar que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela se renova a cada dia, né? Todos os dias nós podemos ler um versículo da Bíblia, mas ela se renova, né? Ela se renova todos os dias, porque a Bíblia não é como um livro comum, né? Porque um livro comum não tem o Espírito Santo, a Bíblia tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você ler hoje esse versículo, amanhã você vai entender de uma outra forma, né? E nós podemos observarmos que nós estamos absolutamente seguros que o Senhor Jesus, irmãos, ele é o mestre dos mestres. Por que ele é o mestre dos mestres? Porque ele é singular, ele é incomparável, ele é único. Isso por causa da sua grandeza, dos ensinos, né? Dos métodos que ele usa para ensinar, os métodos pedagógicos. Quem é professor sabe, né? Tem que ter ali uma instrução para as pessoas poderem estar entendendo, né? E nós podemos ver, irmãos, que por causa da profundidade da sua doutrina, Jesus, irmãos, usou a pedagogia. Jesus, ele usou, irmãos, símbolos, mostrando para nós que muitas vezes uma imagem, ela fala mais do que 1000 palavras faladas. Então o Senhor, ele nos ensina com uma sabedoria tal que até naquele tempo não existia nem microfone, mas ele falava para mais de 5.000 pessoas, né? Aleluia. Então o Senhor, ele tinha um ensinamento assim, que dá para nós entender, né? Então a gente pode ver que ele usou, né? Jesus, ele faz assim, ele discursa como uma figura, né? E também, quando Jesus ele quis falar sobre a influência da igreja, ele não chamou aquelas pessoas inteligentes da época, os pensadores, né? Os estudiosos. Não, quando ele quis, irmãos, falar sobre a influência da igreja, quando ele quis falar sobre a influência da igreja na terra, ele mostrou o sal. Ele falou assim: olha, nós temos que ser como o sal da terra. Aleluia. Por que Deus, irmãos, quando ele quis falar sobre a igreja, ele falou que nós temos que ser como o sal da terra? Por quê, irmãos? Porque o sal da terra, o sal, ele tem o poder, ele tem o poder de conservar, ele tem o poder de dar sabor. Então o crente também, ele tem que ser como um sal, né? Ele não pode ser nem muito salgado, né? E ele também não pode ser também sonso, né? Mas ali tem que estar no equilíbrio. Nós temos que estar no equilíbrio, né? Nem muito salgado e nem muito sem sal. Então, quando ele quis falar da igreja, ele falou que nós devemos ser como o sal da terra. Ele já usou aí o que? A natureza usou o sal, né? Aleluia! Para falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós podemos ver, irmãos, que quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele usa símbolos, né? Ele usa símbolos. Quando Jesus, ele falou, ele quis falar sobre humildade, ele pegou uma criança no colo. Olha, primeiro ele usa o sal, agora ele usa uma criança. Por quê, irmãos? Porque uma criança, ele quis ensinar humildade. Então ele pegou uma criança no colo. Uma criança, você fala com ela, você raia com ela, você briga com ela. Ela sai bicuda, né? Mas daqui a pouquinho, você vai ver que ela está sorrindo para você. Ela não guardou rancor de você. Então, irmãos, ele quer dizer que nós temos que ser como uma criança. Porque, irmãos,
Irmãos, eu não posso ficar contrariado com o meu irmão. Eu não posso ficar olhando de lado com o meu irmão. Eu tenho que olhar para ele. Porque, irmãos, olha, algumas coisinhas acontecem na casa de Deus. Até na casa de Deus, algumas coisas. Por que acontece? Pastor, mas por que acontece? É a igreja. Sabe por que acontece? Porque nós somos uma família. Eu já contei aqui uma vez. E os meninos, as criancinhas, vão ficar quietinhas? Só um minutinho? Vamos? Então tá bom. Irmãos, eu já falei aqui uma vez que dois garotinhos, que eles brigaram. Diz que um tacou uma pedrada na cabeça do outro e rachou. Aí teve que levar o menino para o hospital, né? E lá o hospital usou uma estratégia que o menino não deixava, né, dar os pontos na cabeça dele. O médico deu uma barra de chocolate para ele. Enquanto ele comia o chocolate, o médico estava lá, dando os pontos. Chegou na metade do chocolate, o menino guardou. O médico falou, não, pode comer, tudo seu. Não, doutor, isso aqui eu vou guardar com o meu irmão. Mas peraí, não foi seu irmão que rachou sua cabeça? Foi, mas ele é meu irmão, ele é meu irmão, doutor. Ele não deixou de ser meu irmão, né? Ele rachou a minha cabeça, tudo, mas ele é meu irmão. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Aqui na casa do Senhor não é diferente. Irmãos, muitas vezes nós atrapalhamos a bênção chegar até nós por causa de coisinhas mínimas, coisinhas pequenas. Nós temos tudo para avançar. Nós temos tudo para, irmão, para avançar diante de Deus, mas nós ficamos travados por picuinhas, coisinhas banais. Eu deixo de avançar, eu deixo de crescer. Aleluia, porque eu deixo de ser uma criança. Aleluia. Irmãos, nós temos que lembrar o primeiro amor. Tem crente que já esqueceu aquele primeiro amor, irmãos. Ah, como o primeiro amor é gostoso. O primeiro amor não tem barreira. Irmão, dá para fazer isso agora, pastor, vamos fazer isso. Depois de 10 anos de crente, irmão, dá para fazer isso? Pastor, não sei se vai dar, não. Pastor, não sei não, porque o senhor sabe como é que é. Mas o primeiro amor, ele não vê barreira. Quando você pensa, ele já está fazendo. Né? Por isso que Jesus, ele mostrou uma criança no colo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver, irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia, né, tem um propósito, tem uma missão, tem uma doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aguçar os nossos ouvidos da nossa alma para entender os símbolos, né, alguns principais, alguns símbolos para nós ter uma vida vitoriosa. Por exemplo, irmãos, vamos falar aqui de alguns princípios espirituais que vai nos ajudar nós vencer, vai ser vencedor. Primeiro princípio, irmãos, é o princípio do otimismo indestrutível. Indestrutível quer dizer que ele, sabe, não tem nada que possa, é forte, ele é firme. Então nós temos que ter esse princípio do otimismo. Aleluia, louvado seja Deus. O mundo inteiro, irmãos, a águia, ela é um símbolo de força. Os Estados Unidos, o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Por quê? Porque é um símbolo de força, né? Então nós podemos ver que o símbolo de força nos Estados Unidos tem essa águia, porque ela tem força. Eles escolheram a águia porque ela tem força, ela tem garra e ela tem valentia. Né? Então a águia tem essas três qualidades. A águia, né, ela tem força, ela tem garra e tem valentia. Então, é como cristãos, né? Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, né? Mas aquele que está em nós, aleluia, ele tem todo o poder para nos dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nós somos fracos, nós somos frágeis, somos vulneráveis, mas o que você tem dentro de você não é qualquer coisa não. O que você tem dentro de você é um tesouro que dinheiro nenhum aqui na terra compra, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O vaso, né? O Espírito Santo foi colocado dentro de um vaso. O vaso muitas vezes ele está empoeirado. O vaso ele está sujeito a trincar. O vaso ele está sujeito a empoeirar, né? A quebrar. Mas Deus confiou de colocar dentro de nós esse tesouro inabalável que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver, irmãos, que a nossa força, aleluia, glória a Deus, a nossa força ela não vem do braço da carne, né? Mas ela vem da onipotência de Deus. Não é possível, irmãos, que o cristão ele se renda aos fracassos dessa vida, porque o Senhor nos dá a ferramenta para nós. Não é possível que nós abaixar a guarda e nós falar não tem jeito para a minha situação. Não é assim que o Senhor fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver, irmãos, nós podemos ver que ali, quando Moisés mandou aqueles espias ver a terra de Canaã, ele mandou 12 espias. Ele mandou 12 espias. E nós podemos observar que 10 pessoas ali, de 12 pessoas, 10 eram negativas. 10 pessoas ali eram negativas, 12 foram 12. 10 pessoas ali voltaram, Moisés, não vai dar não. Mas por que a terra não é boa? A terra é boa, mas ela tem gigante. Mas e a plantação? Não, as plantações são boas, está aqui a uva, aqueles cachos de uva bonitos. Mas lá tem gigante e eles olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Irmão. Eles se consideravam, eles se consideravam mais fracos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós podemos observar, irmãos, que Caleb e Josué, ele falou assim, olha, Moisés, não, lá tem todos esses problemas sim, mas dá para nós vencer sim. Aleluia. Então veja bem que muitas vezes, a palavra da maioria não faz efeito. A palavra, às vezes, se for uma palavra negativa, que não tem edificação, pode ter 10 pessoas com essa palavra negativa, mas se tiver 2 falar, não, nós vamos vencer, vai dar, nós vamos vencer, a igreja avança, igreja. Aleluia. Porque esse pensamento maligno, esse pensamento, irmão, de retroativo, de retroceder, nós não conseguimos avançar. Mas Caleb e Josué falou, não dá. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos colocar Deus na frente e vamos vencer. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a palavra negativa, irmão, faz tanta coisa maligna. Aonde nós congregávamos, uma menina Andréia chegou para nós, para eu e a missionária, falou, olha, nós viemos, eu vim aqui nessa noite, eu vim até me despedir, o nome dela era Andréia, porque eu vou tirar minha própria vida hoje, que o meu marido não está dando mais certo, o meu marido, a culpa dela era o esposo dela, que não estava dando certo, e ela ia tirar a própria vida, e do jeito que ela era meia doidinha, né? Era capaz dela tirar a própria vida mesmo.
chamamos ela, sentamos com ela, né? E a gente aconselhou ela. E a gente falou, olha, você não é o que Deus, né? Se você é filho de Deus, você é mais que vitorioso, né? Não vai atrás do que as pessoas estão dizendo de você. Mas falaram que o meu marido não falaram. Irmão, não vai atrás de boato, não. Não vai atrás de conversinha fiada, não. Para tentar te desanimar a sua vida. Aleluia. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Aleluia. Se você é filho de Deus, você é mais que vitorioso. E nós não precisamos e não podemos se render ao fracasso. Sabe por quê? Você é como uma águia, você é valente, você é corajosa, você é corajoso. Aleluia, nós temos que ir para cima, porque Deus já deu vitória para a gente aqui nessa noite. Quem crê, dá glória a Deus em nome do Senhor. Deus já te deu vitória, irmão. Você é como uma águia. Aleluia, você tem força. Aleluia, você é valente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo princípio espiritual é que nós temos que ter aquela piedade progressiva. Nós não podemos andar para trás, nós temos que andar para frente. Não temos mais tempo para patinar, irmão. Nós não temos mais tempo para patinar. Os estudantes dizem que a águia é a rainha dos espaços. A águia voa alto, ela voa nas alturas dos céus. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, se nós somos como a águia, a nossa vida tem que ser altaneira, né? Aleluia. Nós temos que buscar também as coisas do alto. Aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, ela vai vir. Aleluia. Casamento vem, aleluia. Trabalho vem, aleluia. Tudo vem, sabe por quê? Porque você está buscando primeiro o reino de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário. Quando a minha vida melhorar, eu vou para a casa de Deus. Quando a minha vida financeira melhorar, eu vou começar a dizimar. Sabe quando você vai começar a dizimar? Nunca. Aleluia. Você tem que ser desafiador, você tem que desafiar, irmão. Você tem que entrar nesse contraste do sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos, irmãos, aleluia, não podemos viver rastejando. Não podemos viver ciscando o lixo dessas vidas que tem aí fora. E no entanto nós vemos crentes, né? Vemos crentes querendo imitar o mundo, querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele é tão fiel, o nosso Deus. Ele tem tanto ciúme de você. Sabe por que eu falo isso, irmão? Nós não podemos viver no meio dessas confusões. Não adianta você querer ser crente aqui dentro da igreja. Tem pessoa que fala de vez em quando, ele fala que ninguém está me vendo, né? Senhor, me dá 5 minutos aqui, ó, que eu vou quebrar a cara dessa pessoa aqui, ó. Ô irmão, que crente que é você? Querendo bater nos outros, querendo dar facada nos outros, querendo. O que é isso, irmão? Nós não podemos, irmãos, aleluia, se misturar com esses lixos da vida. Aleluia. Nós temos que estar sempre prontos, irmão, para perdoar. Mas muitas vezes aquele velho eu, né? O velho eu, aleluia. O velho eu, ele quer se manifestar, ele quer nascer de novo, né? Ele quer nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então Deus nos chamou para ter uma vida sublime, gloriosa, santa, pura. Não podemos ser, irmãos, como o Iambu. Quem conhece aquele pássaro Iambu? Quem conhece? Tem um pássaro chamado Iambu aí que ele, sabe por que ele leva chumbo na asa toda hora? Porque ele voa baixinho. E ele voa assim, ó, em zigue-zague.
E nós podemos observar, né? Louvado seja o nome do Senhor, que a nossa vida tem que ser altaneira. O crente não pode andar em zigue-zague, irmão. O crente não pode, um dia está bom, outro dia não está. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Senhor, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Irmãos, nós não podemos ser como esse pássaro em Angu, não, irmão. Aleluia. Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que ser como uma águia. Aleluia. Nós temos uma finalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. As horas já estão indo embora, nós temos um trabalho ainda a ser realizado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a águia, irmãos, ela tem uma lei. Ela procura voar cada vez mais alto. Não em zigue-zague, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós podemos ver, irmãos, mas tem crente que realmente não quer voar mais alto, né? Estudiosos foram pesquisar, por exemplo, o pelicano. O pelicano, ele faz o voo curto e voo também baixo e breve. Ele se cansa rápido. Por quê, irmãos? O pelicano, ele tem aquele papão grandão, né? Que atrapalha ele voar. Irmãos, nós não podemos ser, aleluia, igual o pelicano. Se Deus te deu o dom para louvar, louva a glória de Deus. Se Deus te deu o dom para pregar, prega a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Se Deus deu talento para você ganhar almas, a glória de Deus. E o nome do Senhor é glorificado, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nós diminuímos e que Deus venha crescer. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que diminuir todos os dias da nossa vida. Senão nós estamos fazendo ao contrário. E o Evangelho não é 100% ao contrário do que está acontecendo aí fora. Mas, irmão, eu tenho que dar minha cara para tomar tapa na cara. Não é isso, irmão. Quando nós demonstramos humildade diante da pessoa, o respeito vem, a moral vem, a razão vence. Louvado seja o nome do Senhor. Dependendo da sua atitude, né? O Senhor, ele vai te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas diz os estudiosos, irmãos, que quando a águia está voando, ela avista uma tempestade e ela se esforça, ela faz um esforço gigantesco e voa por cima da tempestade, onde tudo está calmo. Aleluia. Mas ela tem que fazer força para romper aquela tempestade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, nós precisamos fugir dessa zona tempestuosa. Muitas vezes nós temos que fugir peraí, ali, aquele ambiente ali, aquela atmosfera ali está pesada. O que eu vou fazer lá, irmão? Aleluia. Você acha que Deus, ele está focado naqueles que estão buscando, naqueles que estão orando, naqueles que estão buscando a face dele, ou aqueles que estão no boteco dançando funk? O Senhor está no meio daqueles que estão buscando, aleluia, buscando ele, porque os olhos do Senhor buscam os verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por que você vai fazer lá no boteco? Fica com piadinhas. Oh, aleluia. Sai dessa zona tempestuosa para você ter um princípio vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que não vai dar tempo, mas o terceiro princípio, irmão, é o princípio da integridade inegociável. Não tem negócio. Você é crente e nada vai desfazer você. Não tem dinheiro que te compra. Aleluia. Não tem chantagem que vai te comprar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O estudante diz que a águia, ela voa em linha reta, como uma flecha. O que isso significa? Que o projeto de Deus na sua vida, você vive uma vida em linha reta, na luz, em retidão, onde não há nada debaixo do tapete. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está vendo mesmo. Aleluia.
Ninguém está vendo. O Deus Todo-Poderoso é o que manda de nós. Ele que toma conta de você. É Ele que te dá a vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos deixar para um outro dia, nós falar mais sobre a águia, irmão. Eu gostaria que você se colocasse de pé, amém? Para nós não ultrapassar, nós temos um momento de oração e nós temos também mais, aleluia, né, um trabalho.